Boa tarde, vereadora. Boa tarde, pessoal de casa. Estamos aqui hoje para mais uma entrevista do nosso projeto, né, o nosso futuro. E hoje estamos aqui com a vereadora Perla Miller para fazer mais uma das nossas entrevistas. Como vai? Tudo bom, Miguel? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todo mundo que nos acompanhar do YouTube. Aí, vereadora, a gente vai fazer uma entrevista para conhecer um pouco da sua história, dos seus projetos, o que que você defende. Então, acho que não tem jeito melhor de começar a não ser perguntando sobre a sua história. Bora lá. Eu sou nascida em Brasília, mas aos 5 anos eu fui para Uberaba, Minas Gerais. E aos 17 para 18 anos eu saí de Uberaba e vim para Franca para fazer a faculdade de Direito na Unesp. Eu sou de uma família de mulheres. Meu pai e minha mãe se divorciaram, meu pai pegou o rumo da vida dele e eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Sou a caçula de três irmãs, então é uma casa só de mulheres. E assim que eu me formei na faculdade de Direito, eu vim para Ribeirão Preto. E eu estou em Ribeirão Preto desde finalzinho de 1999. Então já vai algumas décadas que eu estou em Ribeirão. E essa é a minha cidade, a cidade que me acolheu, a cidade em que eu me fiz profissional do direito, né, advogada, eu advogo há mais de 25 anos. Foi aqui em Ribeirão Preto também que eu comecei a dar aulas, eu fui professora universitária, fiquei 10 anos na academia dando aulas, coordenei um curso de direito aqui na nossa cidade. Enfim, tenho grandes paixões e duas delas a docência e a advocacia. Então, eu sou essa mulher, fruto de criação de outras mulheres, né? Rompi alguns ciclos, porque eu e minhas irmãs fomos as primeiras na minha família a nos graduarmos, né? A acessar o ensino superior e estamos construindo as nossas histórias e a partir da educação, né? A educação realmente transforma a vida das pessoas e é um instrumento de fato de libertação e autonomia. Sim. E vereadora, quando que começou esse seu interesse pela política? Olha, não começou há muito tempo, não. Eu acredito que políticos todos nós somos, né? Mas a política partidária mesmo, ela é recente. No finalzinho do ano de 2019, eu já estava bem angustiada, angustiada por temer pelo futuro dos meus alunos, né? A gente vive numa sociedade muito difícil para a juventude, principalmente para a juventude poder pensar e planejar o seu futuro. E a angústia dos meus alunos e alunas era uma angústia minha. E um dia, conversando com um colega professor, eu disse que eu estava me sentindo impotente e eu tinha vontade de contribuir mais. E ele falou: por que que você não vai para a política, né, partidária? Acho que você precisa buscar esses espaços. E aí eu busquei o meu partido, né? Me filiei e eu fui para dentro do Partido dos Trabalhadores, para o PT, querendo contribuir para fazer formação política. Como professora, a gente sempre quer, né, compartilhar conhecimento e aprender também. E aí, em 2020, me chamaram para compor a chapa de vereadores e vereadoras. Sempre precisa de mulheres, né, para cumprir cotas. E lá fui eu, e essa foi a minha experiência, a primeira experiência. E naquela eleição de 2020, eu fui o terceiro candidato mais votado do PT, fiquei na primeira suplência, na minha primeira, na minha primeira realmente oportunidade, né, na minha primeira experiência em uma campanha eleitoral. E foi assim que eu entrei para a política partidária. Acredito que empurrada, né, pela sala de aula. Entendi. Muito legal. E, vereadora, o que que você defende? Quais são seus sua principal defesa? Bom, eu sou uma militante há décadas, de direitos humanos e na última década
voltei os meus olhares com um pouco mais de cautela e critério para um direito humano que hoje é essencial, né? Que é o direito humano ao meio ambiente limpo, equilibrado, sustentável. Então, eu sou uma militante de direitos humanos e da agenda socioambiental. E isso não tem como não alcançar o nosso mandato, o exercício da vereança. Então, hoje, o nosso mandato tem três pautas, que são três pautas prioritárias: trabalho, educação, principalmente para o público-alvo da educação especial, que são estudantes com deficiência, e a agenda socioambiental e climática. Então, esses três eixos são os três eixos que realmente movem esse mandato, né? O fortalecimento da classe trabalhadora, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, a educação pública de qualidade e ações climáticas e ambientais, porque vivemos o nosso tempo é definido pela emergência do clima. Entendi. E tem algum projeto que você gostaria de destacar seu na Câmara? Sim, um projeto que nós apresentamos, ele foi vetado pelo prefeito, mas nós vamos reapresentá-lo no próximo ano, que é a municipalização, né, de uma política muito importante, que é a política de atenção psicossocial nas comunidades escolares. Então, essa é uma política que o nosso tempo exige, seja para ajudar a lidar com os conflitos dentro, né, do espaço da escola, seja para garantia, né, da segurança, seja principalmente para garantia de saúde mental para todos os atores desse território que é a escola. Mas a gente tem outros projetos também, que são projetos que nós julgamos muito importantes. Hoje, aqui na casa, a gente apresentou, né, esse ano um projeto, a gente espera que ele seja pautado, que é o CEP Digital. A gente tem vários domicílios, várias casas em comunidades que não tem o CEP, então não pode pedir uma compra online, não pode se oficializar enquanto microempreendedor, porque não tem acesso à cidade, porque o seu domicílio não tem um número que o identifica, né? Então, essa é uma política fundamental para a garantia de cidadania e dignidade para mais de 30 mil pessoas em Ribeirão Preto. Entendi. E vereadora, hoje em dia, se você pudesse citar um problema assim, qual você citaria que é o maior problema da cidade hoje em dia? Nossa, são tantos problemas que nossa cidade hoje tem, mas eu acredito que um problema muito sério que nós temos em Ribeirão Preto é o déficit de arborização urbana. Quando a gente fala que falta árvores na nossa cidade, a gente não está falando de algo que seja supérfluo, artigo de perfumaria. Nós estamos falando de algo que garante conforto, bem-estar, saúde, né, para as pessoas e mais ainda a criação de uma cidade mais resiliente e sustentável. Quando a gente fala do plantio de árvores, nós estamos falando de controle de temperatura, de melhora da qualidade do ar, de ampliação da capacidade de drenagem, infiltração de solo, enfim. Essa é uma urgência que Ribeirão Preto vive e ainda não conseguimos colocar essa que é uma política fundamental no orçamento da cidade. Certo? É realmente um problema. A gente vê poucas árvores em Ribeirão, poucas áreas mesmo verdes. Ali tem até o bosque, mas são pouquíssimas áreas que tem ali, e isso atrapalha muito na temperatura também. Exato. Imagina o que é caminhar no centro da cidade, né, ao meio-dia, e isso se torna mais penoso para trabalhadores e trabalhadoras que precisam usar outros modais que não o carro individual, seja o ônibus, seja andar a pé pela cidade. Então, a gente precisa realmente ter um olhar mais carinhoso com Ribeirão Preto. Sim. E vereadora, como que você espera que vai estar a nossa cidade daqui a alguns anos? Eu espero que esteja uma cidade com melhor qualidade na educação pública e uma educação pública que respeite os direitos, em especial
dos alunos e alunas com deficiência. Hoje, isso é algo que torna a educação da nossa cidade extremamente excludente. E nós precisamos ter uma educação que seja inclusiva. Nós não garantimos hoje, na nossa cidade, o direito de acesso, permanência na escola e o aprendizado pleno. Então, esse é o meu maior desejo, que nos próximos anos a nossa cidade oferte, principalmente para quem mais precisa, para as famílias de baixa renda, educação pública de qualidade, principalmente para o público-alvo da educação especial. A educação pública é um grande problema da cidade atualmente. Você teria alguma ideia de como resolver esses problemas, ou até mesmo de forma temporária? Sim, nós precisamos, em primeiro lugar, de diálogo. Nós temos que abrir o diálogo com a sociedade. O poder público ele não pode tomar determinadas decisões e implementar certas políticas sem um diálogo amplo com a sociedade. E hoje, o que nós precisamos de concurso público e criação de cargos públicos, a gente precisa fortalecer a estrutura do Estado. Nós precisamos de mais professores e professoras efetivos na nossa rede pública municipal de ensino. A gente só cuida de gente com gente. Então, essa é uma medida necessária e urgente. Concurso público para termos mais professoras e professores dentro das escolas e a qualificação para que eles sejam capazes de lidar com o público-alvo da educação especial. Nós estamos falando da necessidade da criação de cargos de professor de AE, né, que são os professores que cuidam do planejamento, da educação especial. Nós precisamos de professores de apoio em sala de aula e nós precisamos de profissional de apoio escolar para acompanhar os alunos com deficiência dentro do ambiente escolar. Medida 5, concurso público e criação de cargos. E além disso, o professor é uma profissão que cada vez vem menos sendo escolhidas, né? A gente vê cada vez menos professores, pessoas querendo seguir nessa carreira mesmo. Porque são desvalorizados e é a profissão mais importante, mais fundamental para um país que quer ser, de fato, um país desenvolvido, um país que garanta direitos e um país que garanta dignidade. Sem educação, a gente jamais vai alcançar um país desenvolvido, com qualidade de vida e bem viver para as pessoas. Sim. Como eu disse, é uma entrevista bem mais curtinha mesmo, para saber um pouquinho mesmo o que que você defende, seus projetos e o que que você acha da nossa cidade. Muito obrigada novamente, vereadora, por ter aceitado dessa entrevista. É muito importante, né, essa entrevista que a gente está tendo aqui, para a gente poder também saber o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo. É isso, e a iniciativa de vocês é formidável. Isso faz parte do fortalecimento da democracia, né? O estímulo desde cedo à participação da vida política da cidade, do estado, do país. É assim que a gente fortalece o regime democrático no nosso país e é assim que a gente permite o exercício pleno da cidadania, com participação popular. Então, parabéns para a juventude. Muito obrigado, pessoal de casa que assistiu até aqui, que está apoiando o projeto aí no YouTube. E é isso. Novamente, muito obrigado, vereadora, e até a próxima entrevista. Até, um beijo.